Otílio Rodrigues, é mesmo desafiador envelhecer no Brasil? São nos países de terceiro mundo. Essa situação, qual é o alcance dela? Além dos problemas que nós comentamos no último encontro nosso, onde a gente destacou os impactos negativos, principalmente nos segmentos mais pobres das pessoas idosas, em decorrência de que no tempo atual nós estamos vivendo mais, uma vida mais longeva gera algumas doenças. Essas doenças exigem tratamentos que requerem muito dinheiro, num momento em que aquele idoso não pode mais trabalhar ativamente, como fez em toda a sua vida, e aí isso cria um impacto negativo na qualidade de vida do idoso, mais destacadamente nos segmentos mais pobres. Além dos problemas econômicos, financeiros e de saúde, tem uma outra questão que envolve o processo de envelhecimento, e a humanidade tem que se debater sobre isso. Eu colocaria este como mais um dos temas que deveria constar no currículo educacional para a gente se preparar para viver melhor. Deveria existir uma disciplina chamada envelhecimento para preparar a gente para lidar melhor com o problema do envelhecimento. Porque além dos problemas já mencionados, a questão financeira e a questão de saúde, tem também ainda a questão emocional, que eu acho assim devastador, que causa um grande sofrimento psíquico e emocional. Ele é um problema universal. Não tem como confrontar, é natural, é normal. A gente nasce, cresce e morre, é a lei da vida. E o processo de envelhecimento, ele gera sinais visíveis no corpo, como o enrugamento da pele, as rugas na face, a perda de cabelos ou embranquecimento dos cabelos. E sem contar o declínio físico na mobilidade, na autonomia, na liberdade de se locomover, na restrição a movimentos, e adiciona ainda também o declínio cognitivo. Conclusão de tudo isso gera nas pessoas que uma certa ansiedade. Esse é o problema. A ansiedade gera isolamento social, que gera crises existenciais. É uma evidência, vamos dizer assim, da gravidade, das consequências do sofrimento psíquico que as pessoas padecem e que não estamos preparados para lidar com isso. Que papel teria ou tem a filosofia, bem assim como você falou em problemas emocionais, a filosofia, a psiquiatria, essas ciências têm um papel importante nessa fase da vida? Sim, sem dúvida. Eu sou um grande admirador da filosofia. A filosofia me ensinou a refletir sobre o mundo, a pensar sobre o mundo. E eu diria, essa é uma outra das disciplinas que deveria ser ensinado desde o primeiro ano do ensino fundamental. Você pensar sobre o mundo, refletir sobre o mundo para poder entender, compreender e se posicionar. Eu listaria Aristóteles, que escreveu o livro Ética Nicômaco, como um dos livros mais profundos, que ainda hoje é atual. E Baruch Spinoza, que escreveu o livro Ética, E Spinoza tem uma certa identidade conosco, porque ele é filho de família portuguesa, O Spinoza nasceu em Amsterdã. Tem uma obra monumental e é um dos filósofos que mais influenciaram a história do pensamento ocidental. Spinoza é um dos precursores da neurociência, da teoria cognitiva comportamental, desenvolvida no penúltimo século por Albert Ellis, por Aaron Beck. Ele deixou uma obra monumental. Spinoza nunca tratou especificamente o fenômeno do envelhecimento biológico, mas o seu pensamento, o seu livro principal, que é um dos meus livros de cabeceira, e leio e releio, e que é uma obra monumental, que é a Ética. Ele, nesse livro, publicado após sua morte em 1677, eu poderia, a partir do pensamento contido nesse livro, eu posso aplicar dentro desta questão do envelhecimento. Qual é o conceito mais importante de Spinoza? É o conceito de conatus. Conatus, em latim, significa o poder de existir, que é uma força
que está presente em todos os seres humanos, que ele persiste, esse impulso vital que nós temos para crescer, se desenvolver e expressar a nossa existência no mundo, segundo Spinoza. O problema é o juízo, a interpretação que eu faço daquilo que acontece, e aí que gera o sofrimento. Se em relação ao envelhecimento, não é o envelhecimento em si que causa problema para nós, mas sim o juízo, a ideia que eu faço inadequada do processo de envelhecimento. E isso que gera todo esse sofrimento psíquico, emocional, que ocasiona todos esses problemas que nós observamos. Quando se fala em Spinoza e também outros gigantes do estudo, da filosofia, agora e o cidadão comum, aquele que não tem o conhecimento, o estudo dessas teses filosóficas, o que temos para refletir? Essa que é a questão. O que é lamentável no mundo que nós vivemos, que nós observamos, é que as questões essenciais, fundamentais da vida, que deveriam estar sendo tratadas, abordadas pelo sistema educacional, justamente para possibilitar essas pessoas comuns que não foram privilegiadas ou não nasceram em berço de ouro, numa família que pudessem financiar e possibilitar o acesso a escolas e a meios e métodos que possam proporcionar esse acesso ao conhecimento privilegiado de alto nível. O ideal seria que o sistema educacional possibilitasse e fazer elas analisarem, refletirem, debaterem sobre questões essenciais da vida. A gente vem discutindo aqui ao longo dos nossos programas de temas, de disciplinas, de matérias que deveriam ser contempladas pelo currículo do sistema educacional. E eu, que sou uma pessoa comum, que não tive acesso a a esses meios, né, de um conhecimento de nível superior, que não me foi possibilitada esta alternativa, o que eu faço? Né? Então eu diria, em primeiro lugar, né, vamos resgatar os nossos amigos gregos, né? Conhece a ti mesmo, desenvolver uma autorreflexão. Talvez um dos conceitos que nós podemos extrair do pensamento filosófico de Spinoza é que a gente deve observar sem julgar, que também é ensinado com outras palavras, com outros meios, pela escola estoica, né? Eu diria assim, o cidadão comum deveria não desperdiçar seu tempo com assuntos banais, triviais, e esquecendo das coisas essenciais, fundamentais, que nos impelem para a gente se sentir melhor, mais satisfeito, mais realizado. Se tiver que dar alguma dica, algum conselho, é que a gente procurar se desligar dessas coisas banais e focar na autorreflexão, no pensamento, você mesmo, consigo mesmo, para procurar entender, compreender, analisar, autorreflexão, autoanálise, conhecer mais de si mesmo, procurar entender o mundo. E um segundo ponto você pode, hoje o conhecimento está acessível, e aí exige de nós uma disciplina no sentido da gente separar o que é de qualidade, de superior, e aí mais uma vez eu recorro ao Spinoza, que diz o seguinte, né? A vida deveria ser pautada pela liberdade, que é você refletir através da razão, do intelecto, né, sobre aquilo que verdadeiramente interessa, que ele chamava de alegrias ativas, e não ser escravo das paixões, que são as alegrias tristes, na linguagem de Spinoza, que a gente vê hoje, né? As pessoas se envolvem com assuntos triviais e insignificantes, que não interessam. E por último, né, seguindo esse conselho, esse conhecimento está disponível, é só uma questão de você procurar acessar, discernir e entender, para atingir aquele estágio, né, que o Spinoza chamava de beatitude, que eu acho fantástico. É o último capítulo de número 42 do livro dele, Ética. Ele criou o conceito de beatitude, né, que é a alegria máxima, que é ocasionada pela reflexão racional, por você não ser escravo das paixões e você cultivar as alegrias ativas, que decorre justamente desse processo de reflexão, de pensamento, né, de não se submeter àquilo que é determinado externamente pelas outras pessoas, pela sociedade,
mas você valorizar aquilo que vem do seu interior. Ele chamava isso de beatitude, que depois foi utilizada aí no contexto religioso. É isso que eu recomendaria e que eu procuro, de um certo modo, na medida das limitações, aplicar à minha própria vida. Mas é por aí.